Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, recebam um cordial abraço do seu amigo sempre Jonas Varela. A todos que acompanham nossos vídeos no Jonas Varela 1, na internet, no YouTube, os vídeos mais antigos, e varelajonas71@gmail.com nos vídeos mais recentes. Hoje nós continuaremos o nosso vídeo de hoje, a leitura do livro de Esdras, o 15º livro do Antigo Testamento e o 10º livro histórico, pela nossa contagem aqui, né? Então, hoje nós continuaremos a leitura do livro de Esdras na sua primeira parte, volta do exílio e reconstrução do templo, no seu capítulo 5, nosso vídeo de hoje, em todos os seus 17 versículos. Vamos para a leitura de hoje. Livro de Esdras, capítulo 5, primeiro tópico: reconstrução e dedicação do templo. Os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ado, começaram a profetizar aos judeus de Judá e Jerusalém, falando em nome do Deus de Israel, que os inspirava. Nessa época, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josedeque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, acompanhados e incentivados pelos profetas de Deus. Tanatai, porém, governador da região ocidental do rio Eufrates, juntamente com Setar-Buzanai e outros colegas seus, foram a eles e perguntaram: quem lhes deu permissão para reconstruir esse templo e restaurar essas paredes? Como se chamam os homens responsáveis por essa construção? Deus, porém, velava pelos anciãos dos judeus, que não se viram obrigados a interromper o trabalho, enquanto não chegasse a Dario um relatório e ele não mandasse uma ordem oficial sobre a questão. Texto da carta que Tatanai, governador da região ocidental do rio Eufrates, e Setar-Buzanai, com outros colegas autoridades da província, mandaram ao rei Dario. O relatório que mandaram dizia assim: saudações ao rei Dario. Saiba o rei que nós fomos ao distrito de Judá, ao templo do grande Deus. O templo está sendo reconstruído em pedra talhada. As paredes são revestidas de madeira. Trabalha-se com cuidado e a construção progride. Procuramos aqueles senhores e perguntamos quem lhes tinha dado ordens para reconstruir o templo e restaurar suas paredes. Pedimos também o nome das pessoas e tomamos por escrito o nome dos chefes para informar o rei. Esta foi a resposta deles: nós somos servidores do Deus do céu e da terra e estamos reconstruindo um templo que no passado esteve de pé por muitos anos, construído que foi por um grande rei de Israel, o qual levantou as paredes e fez o acabamento, mas como os nossos antepassados irritaram o Deus do céu, ele os entregou nas mãos do caldeu Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu o templo e exilou o povo na Babilônia. Entretanto, no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto mandando reconstruir este templo de Deus. Até os objetos de ouro e prata que eram do templo de Deus e que Nabucodonosor tinha tirado do templo de Jerusalém para o templo da Babilônia, o rei Ciro retirou do templo da Babilônia e entregou a Sassabassar, a quem nomeou governador, dizendo-lhe:
Pegue esses objetos, coloque-os no templo de Jerusalém e reconstrua o templo de Deus no mesmo lugar. Sassabassar veio e lançou os alicerces do templo de Deus em Jerusalém. Desde aquela época até agora o templo está sendo reconstruído, mas ainda não o terminamos. Portanto, se o rei achar conveniente que se faça uma pesquisa nos arquivos reais da Babilônia para ver se é verdade que o rei Ciro mandou reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, depois comuniquem a nós a decisão do rei. Após anos de interrupção, 5.1.6.18, as explicações, 5.1.6.18. Após anos de interrupção, a reconstrução do templo é retomada em 520 a.C., graças ao encorajamento dos profetas Ageu e Zacarias, conforme livros de Ageu e Zacarias. A nova tentativa dos samaritanos para impedir a obra acaba por surtir o efeito contrário. O templo é reconstruído e o grupo de repatriados celebra em 515 a.C. a festa da dedicação, religando-se assim à tradição do passado. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, nós concluímos no nosso vídeo de hoje a leitura do capítulo 5 do livro de Esdras. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, meus irmãos, minhas irmãs. Recebam um cordial abraço, seu amigo Santo Jonas Varela, e até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser, quando continuaremos a leitura do livro de Esdras no seu capítulo 6. Pai do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até lá.